agora proceder uma leitura no capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho prolongada, depois retornaremos ao texto da pregação. Vamos ler o capítulo 21 até o capítulo 22, versículo 15. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu jumento, o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. E indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-o pela estrada. E as multidões, tanto as que o precederam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe:
a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a aos lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-no da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a sua vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um outro povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque essas o consideravam como profeta. De novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-os de pé e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Vamos ler mais uma vez os versículos 28 a 32. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha.
Ele respondeu: sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Irmãos, antes de prosseguir, eu quero fazer um esclarecimento sobre esse texto, porque esse texto é um dos textos do Novo Testamento, sobre o qual existe bastante discussão. A tradução que a gente tem na nossa Bíblia, provavelmente também é de vocês, que é revista e atualizada, seguiu mais ou menos o que eu estava lendo aqui. Mas essa tradução que está na nossa Bíblia é uma das mais problemáticas que a gente tem em português. Ela segue alguns poucos manuscritos do Novo Testamento, que foram descobertos mais recentemente, há cerca de 200 anos, e que concorrem com a grande maioria dos mais de 5.000 manuscritos que têm sido usados pela igreja ao longo desses 2.000 anos de igreja cristã. Por isso eu quero reler o texto em outra versão, a versão revista e corrigida, que traz a tradução conforme a maioria dos manuscritos do Novo Testamento, que tem sido usado pela igreja ao longo desses 2.000 anos de história. E eu também vou continuar com esse texto durante a pregação. Então, nesse momento, já vou deixar aqui. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhes eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Então, se vocês perceberam, a inversão dos filhos. Então, na revista atualizada, primeiramente o filho diz que vai e não vai. Na edição revista e corrigida, seguindo a grande maioria dos manuscritos, diz: não vou, mas arrependendo-se, diz, depois acabou indo. Vamos buscar o Senhor em oração. Misericordioso Deus, Deus que se revelou em carne para cumprir tudo o que acerca dele estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. E depois disso inspirou os santos apóstolos e profetas do Novo Testamento para que registrassem a verdade acerca do Filho de Deus. Esta verdade que nos é legada nos manuscritos do Novo Testamento, escritos em grego, e que, apesar da sua variação, a mensagem do Evangelho tem sido preservada ao longo dos 2.000 anos de história cristã. E nós louvamos a Deus por essa providência do Senhor, que não nos deixou sem o texto sagrado para nele meditarmos e para, por meio dele, sermos instruídos em toda a verdade, para temer o nome do Senhor, para fazer a vontade do Senhor e aguardar do céu o Filho de Deus, quando virá com os seus anjos em glória,
para estabelecer de uma vez por todas o reino que Ele já inaugurou. Nós te louvamos, Senhor, e pedimos a Tua bênção nesse momento, durante toda a pregação. Abençoa a leitura bíblica, abençoa a pregação, abençoa o Teu servo que vai ministrar essa pregação e abençoa a Tua igreja que está aqui para ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, então o texto da parábola que nós acabamos de ler fala sobre um pai e sobre a sua vinha, que claramente são referências a Deus e ao seu povo, porque essa figura do dono de uma vinha foi usada durante todo o Antigo Testamento para falar do relacionamento de Deus com o seu povo Israel. O pai havia mandado os 2 filhos para trabalhar na sua vinha. Esses 2 filhos da parábola identificam os filhos de Israel, os filhos do povo de Deus, que estavam respondendo de maneiras diferentes ao chamado ao arrependimento e à fé no Salvador Jesus Cristo. O primeiro filho começou se recusando a trabalhar na vinha do seu pai, e por causa do primeiro filho ter recusado, ele foi ao segundo filho. E o segundo filho prontamente respondeu ao pai: sim, Senhor, eu vou trabalhar na vinha. Mas acabou não indo. Mais tarde, o primeiro filho, que havia dito que não ia, arrependendo-se de ter desrespeitado seu pai, foi trabalhar na vinha. Isso então é o versículo 28 a 30. Esse mesmo chamado ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus está presente nas próximas 2 parábolas que nós também lemos. A parábola dos trabalhadores da vinha e a parábola das bodas. E essas 3 parábolas juntas estão ligadas pelo tema do chamado que está sempre sendo recusado por alguém. Exceto pela primeira parábola que nós estamos tratando, que também tendo sido recusado pelos filhos, posteriormente um dos filhos veio a se arrepender e a obedecer o seu pai, indo trabalhar na vinha. O outro filho, então, mesmo tendo dito que iria, nunca mostrou uma obediência verdadeira, porque ele nunca cumpriu o que ele prometeu. Então foi uma honra fingida. Então, com base nessa parábola, Jesus então faz a pergunta, versículo 31. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E Jesus também levanta uma pergunta na segunda parábola, no versículo 40, acerca daqueles servos maus que deviam pagar o que era devido pela vinha e acabaram matando e maltratando os servos do dono da vinha. Lá Jesus faz a mesma pergunta e funciona de maneira bem semelhante aqui e lá naquela parábola. Mas voltando aqui para a parábola do pai e dos 2 filhos, a resposta à pergunta de Jesus é óbvia. Qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? O primeiro, óbvio. Eu sei que na tradução de vocês está o segundo, porque lembre-se que está invertido. Hein? O primeiro filho é aquele que, mesmo tendo dito que não iria, ele se arrependeu e foi. As pessoas para quem Jesus estava fazendo a pergunta responderam corretamente, firmemente. Primeiro. Porém, eles não se deram conta de quando eles responderam corretamente a pergunta do Senhor Jesus, eles estavam fazendo juízo sobre si mesmos.
Esse recurso que Jesus está usando nessas parábolas aqui, não é uma coisa nova. Nós conhecemos no Antigo Testamento uma situação onde aconteceu exatamente assim. Naquele episódio em que Davi havia cometido pecado contra Batseba e contra o seu esposo Urias, Natã entrou para falar com Davi contando uma parábola, e essa parábola levou o rei Davi à conclusão óbvia de que aquela pessoa da parábola, que deixou de usar da multidão do seu rebanho e foi pegar a única cordeirinha que uma pessoa tinha. A conclusão era óbvia: essa pessoa deve morrer. Natã disse: você é essa pessoa. Jesus está usando o mesmo argumento aqui. E com base então nessa parábola e na resposta que os líderes de Israel haviam feito, porque observem, Jesus está contando essa parábola aqui para o versículo 23, se você voltar um pouquinho, e chegando ao templo, cercaram-se dele, estando já ensinando os principais dos sacerdotes e anciãos do povo. São para essas pessoas que Jesus está dirigindo a parábola. Jesus então faz uma distinção clara na parábola entre o filho obediente e o filho desobediente. O filho que atende o chamado do pai e o honra, e o filho que não atende o chamado do pai e o desonra. Então, nesses versículos 31 e 32, nós lemos: qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhes: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, vendo que os publicanos e as meretrizes estavam crendo, nem ainda assim vocês se arrependeram para posteriormente crerem. Publicanos e prostitutas e meretrizes são particularmente escolhidos pelo Senhor Jesus, porque eles representavam as classes mais desprezadas em Israel. Eu já mencionei isso em outro lugar, que publicanos eram os cobradores de impostos, que sendo judeus, co-irmãos, estavam extorquindo seus próprios irmãos para apresentar impostos a Roma. E as prostitutas, pela natureza do seu trabalho, se é que se pode chamar de trabalho, elas estavam excluídas do serviço sagrado. Mas existiam outros, como os próprios pastores do rebanho, que também eram excluídos do serviço. Jesus então diz que publicanos e meretrizes, pessoas odiadas em Israel, estavam entrando no reino de Deus na frente dos líderes de Israel. E Jesus diz mais que, mesmo depois que essas pessoas, publicanos e pecadores, terem vivido uma vida de pecado e de terem negado o chamado do Pai muitas vezes, e continuando em suas vidas de pecado, chegaram ao ponto de ouvirem a mensagem de João Batista e se arrependerem dos seus pecados e crerem na promessa da mensagem que João Batista estava pregando, na promessa do Messias que viria. Se nós lemos sobre isso em Mateus capítulo 3, versículo 1 a 6, as multidões indo a João Batista para serem batizadas. E depois que Jesus veio e foi manifestado ao mundo como Salvador, os pecadores e publicanos e meretrizes creram em Jesus Cristo como Salvador. Mateus 9, versículo 10 e 11 fala sobre isso. Também Lucas, capítulo 2, versículo 11 diz que Jesus era o Salvador prometido. E eles creram nesse Salvador. Mas os líderes dos judeus, por sua vez, permaneceram na sua desobediência.
não atenderam ao chamado de Cristo, nem mesmo depois de terem percebido como pecadores e publicanos estavam se arrependendo e crendo em Jesus Cristo. Eles não deram crédito à mensagem de João Batista acerca do Salvador. No mesmo capítulo 3 de Mateus, no versículo 7 a 12, João Batista vai se dirigir à liderança por causa da sua incredulidade. E por não crerem na mensagem pregada por João Batista, e depois por recusarem Jesus quando Jesus se manifestou como Filho de Deus, eles agora estão ouvindo essa mensagem de juízo, uma mensagem de juízo que tem um alerta severo para nós, porque eles, mesmo fazendo parte da família do pacto, mesmo sendo líderes do povo de Deus, eles estavam vindo do grande Rei Jesus Cristo. Vocês ainda não entraram no reino. Aqui nós lemos sobre reino de Deus, mas Mateus geralmente usa reino dos céus. Jesus nem chega a usar o seu próprio exemplo aqui. Ele fala sobre João Batista, mas a razão por que Jesus está usando o exemplo de João Batista aqui é porque anteriormente ele já havia usado o exemplo de João quando os líderes de Israel entraram no templo e começaram a questionar Jesus. Por que Jesus estava entrando em Jerusalém como fosse um rei, ouvindo da boca das crianças: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor? E qual era a autoridade com que ele expulsava os cambistas no templo? E com que autoridade ele curava os cegos e os coxos? Mateus 21, versículo 1 a 16, que nós já lemos. Naquele momento, Jesus usou o exemplo de João Batista, não para ficar na mensagem de João Batista, mas para mostrar para ele que João Batista estava anunciando o Filho de Deus. Mas eles não deram crédito à mensagem de João Batista e continuaram rejeitando o Salvador Jesus, mesmo depois que ele foi manifestado. Quando nós pensamos sobre o reino de Deus que Jesus está proclamando aqui nessa passagem, nós não devemos pensar no reino de Deus como se fosse a mesma coisa que o povo de Deus. Notem que as pessoas a quem Jesus está dizendo essas palavras faziam parte do povo de Deus, mas Jesus está dizendo: vocês ainda não entraram no reino de Deus. O reino de Deus não coincide com o povo de Deus. O reino de Deus estava em Israel no Antigo Testamento, com certeza, porém o reino de Deus era mais do que Israel. Assim como o reino de Deus está na igreja, mas o reino de Deus é mais do que a igreja. O reino de Deus não começa na igreja, nem começa nesse mundo. O reino de Deus começa no trono celestial, onde Cristo está sentado à direita de Deus, governando de lá sobre todas as coisas. E de onde também ele estende o seu reino aos corações de homens e mulheres crentes, que se arrependeram dos seus pecados e creram em verdade em Jesus Cristo. E dos corações dos crentes, o reino de Deus é estendido então para todas as esferas da criação. Portanto, o antigo Israel e a igreja atualmente são as manifestações mais claras do reino de Deus nesse mundo, mas não são o reino de Deus. Nem todos os que estão na igreja estão no reino de Deus. Porque nem todos os que entraram para fazer parte da igreja local chegaram ao ponto de se arrependerem em verdade e crerem em verdade no Filho de Deus. Mas aqueles pecadores que realmente se arrependeram, que verdadeiramente crerem no Filho de Deus, esses entraram no reino. E o reino de Deus passa a ter prioridade na sua vida.
esse pecador arrependido, convertido, é levado a amar o seu rei e a obedecer o seu rei acima de todas as coisas e a esperar o dia quando o grande rei voltará nas nuvens do céu para estabelecer de uma vez por todas a plenitude do seu reino. Então nós podemos concluir com certeza, a mensagem do reino está sendo proclamada também para nós. Mais uma vez aqui, nesse culto. Porém, como Isaías perguntou no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? Quem é como aquele primeiro filho, que mesmo tendo começado com rebeldia, com desobediência, com desonra ao seu pai, veio a se arrepender e a obedecer o seu pai? Ou quem aqui é como aquele segundo filho que o desonrou e continuou desonrando ao seu pai? Porque fingindo obediência, nunca chegou a fazer a vontade do seu pai. Irmãos e irmãs, às vezes, pessoas nascidas e criadas na igreja, nunca nasceram de novo para Jesus Cristo. Há outras pessoas que entram na igreja, ouvem a mensagem dominicalmente, mas nunca dão ouvidos à mensagem da palavra de Deus para serem salvos. Mas ambas pessoas estão na igreja. São contados como parte do povo de Deus. Nunca viram o reino de Deus. Nunca tiveram o privilégio de entrar pela porta e desfrutar das delícias que Deus promete ao seu povo no reino do seu Pai. Então percebam, irmãos, que aquilo que Jesus falou para os líderes judeus naquele momento é exatamente aquilo que nós percebemos ainda hoje na igreja do Senhor Jesus. Muitas pessoas ouvem a mensagem do reino, mas não se arrependem de verdade, não creem de verdade no Salvador Jesus, não têm a Jesus Cristo como seu Rei, Salvador e Senhor. E algumas pessoas acumulam anos como membro da igreja, sem nunca ter entrado no reino de Deus. Enquanto isso, pecadores de todo tipo estão chegando, ouvindo a mensagem do reino, se convertendo dos seus pecados, crendo no Salvador Jesus Cristo e entrando no reino de Deus. Muitos dos últimos são os primeiros a entrar no reino. Muitos dos últimos a chegar são os primeiros a entrar. Isso seria uma tragédia. Mas eu não vou terminar a pregação com isso. Porque Jesus também não terminou o sermão com essa tragédia. Simplesmente declarando que estes que não creem no Filho de Deus e não se arrependem, não entrarão no reino de Deus. De fato, há na mensagem de Jesus uma esperança para aqueles que ainda têm persistido em sua recusa ao chamado, sua recusa em se arrepender e crer em Jesus Cristo, e por causa disso, até agora, não entraram no reino de Deus. Notem o que Jesus está dizendo aqui no final do versículo 31. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram no reino de Deus adiante de vós. Percebam a mensagem do Evangelho aqui nesse versículo. Jesus não está dizendo que esses líderes não têm lugar no reino de Deus.
Jesus está dizendo, muitos que estão chegando depois de vocês estão entrando no reino de Deus na frente de vocês. Jesus está ainda deixando a promessa de que, apesar disso, muitos de vocês ainda vão entrar. De fato, a história posterior mostra que muitos líderes de Israel se converteram e creram em Jesus Cristo e vieram a entrar no reino de Deus. José de Arimateia, um rico membro do Sinédrio de Israel, se converteu e creu no Salvador Jesus. Lucas 23:50. E assim ele entrou pelas portas do reino. Nicodemos era príncipe em Israel. João capítulo 3, versículo 1. Lá no final do Evangelho de João, capítulo 19, estava lá Nicodemos junto com José de Arimateia, tirando o corpo de Jesus da cruz para depositá-lo na sepultura. Cremos que também Nicodemos se arrependeu e creu no Salvador e entrou pelas portas do reino. No Novo Testamento ainda podemos ver sobre muitos ricos e pessoas importantes que, deixando sua riqueza e sua posição de honra nesse mundo, largaram tudo, se arrependeram de seus pecados, creram no Salvador Jesus e entraram pelas portas do reino. Barnabé, capítulo 4, vendeu sua propriedade para seguir a Jesus. Docas, capítulo 9, versículo 36 de Atos. O gentil Cornélio, no capítulo 10 de Atos Apóstolos. Lídia, vendedora de púrpura. Filemon, dono de escravo. Esses homens e mulheres foram registrados na Bíblia para nos ensinar que mesmo aqueles que começaram recusando o Senhor podem se arrepender, crer no Salvador Jesus e entrar pela porta do reino. Por isso, essa mensagem é uma bênção para nós. Porque nós podemos confiar que Cristo ainda vai abrir a porta do reino de Deus para muitos daqueles que permanecem no seu pecado, sem arrependimento e sem crer no Salvador Jesus Cristo. Nós cremos que o Salvador Jesus ainda vai abrir a porta do reino para muitas dessas pessoas que ainda estão do lado de fora, mesmo ouvindo a mensagem do Evangelho todos os domingos, chamando ao arrependimento e à fé no Salvador Jesus Cristo. Muitas dessas pessoas permanecem em sua incredulidade, mas nós cremos que Deus pode abrir a porta do reino dos céus para ela. Deus pode conceder arrependimento e fé para que essas pessoas entrem no reino de Deus e manifestem toda a alegria da salvação. Deus é poderoso para ganhar o coração do mais miserável dos pecadores. Não devemos subestimar o poder de Deus e os planos de Deus. E lembrem-se, a igreja, ela é gerada pelo reino, mas a igreja também tem a chave do reino. Cristo colocou na mão da igreja a chave que abre a porta do reino para pecadores crentes, que é a proclamação fiel da palavra de Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, vamos continuar proclamando fielmente. Vamos continuar proclamando fielmente a palavra de Deus. Seja aqui no púlpito de nossa congregação, seja em casa com as nossas vidas, a nossos esposos, esposas e filhos, aos nossos colegas e amigos, parentes e familiares. Vamos continuar proclamando o Evangelho e chamando esses pecadores ao arrependimento e à fé no Salvador Jesus Cristo, porque Deus é poderoso para usar essa proclamação para transformar o coração de pecadores. E vamos fazer mais. Aqueles que já passaram pela porta e estão regozijando-se
nas bênçãos do reino de Deus. Vamos espalhar o reino de Deus para todos os lugares, levando o nome de Cristo a todos os lugares, a todas as posições, e redimindo todas as coisas que estão debaixo do nosso governo, até que chegue o tempo em que Cristo seja tudo em todos. Amém.